Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos em mais uma oportunidade, meus amados irmãos, para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Queremos agradecer a todos os irmãos que são inscritos aqui no canal, aqueles que ainda não são inscritos. Se inscreva, faça parte desta família, irmãos, que é a família que vai morar no céu. Em breve Jesus voltará e nós queremos estarmos preparados a todo momento, a todo instante, para que nós possamos ouvir o toque da trombeta. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós temos o Enoque, que é uma figura do Antigo Testamento, que foi arrebatado. Elias também foi arrebatado. E isso só mostra que também nós hoje, igreja militante, se estivermos preparados, seremos um dia arrebatados também ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, tem mais um dia, o Senhor tem nos dado mais um dia, melhor dizendo, de bênção, e hoje tem pão quentinho do céu para alimentar as nossas vidas. Queremos agradecer aos irmãos. Não esqueçam, irmãos, de dar um like. Não esqueça, irmãos, que nós temos os nossos afiliados. Os irmãos podem olhar os produtos aqui. Se os irmãos sentirem, gostarem, podem estar também adquirindo. E com certeza estará ajudando o nosso canal. Queremos agradecer a Deus pela vida da irmã, glória a Deus, irmã Luzia Figueiredo, que congrega lá no Carolina. Que Deus abençoe nossa irmã Luzia, glória a Deus. O Eduardo Maia, a Marisa Igley, ela está dizendo aqui: peço oração por mim e todos da minha família. Não esquecemos também de orar pelo nosso irmão Elcimar Teixeira e toda a sua família. O Simar é um grande amigo, está lá em Portugal. Portugal é do Senhor Jesus, não é isso? Nós declaramos isso em nome do Senhor dos Exércitos. Queremos também informar os irmãos que nesses dias nós estamos tendo aqui na igreja sede a CPO de Obreiros. Inclusive hoje tivemos o ensino, ou melhor dizendo, ontem tivemos o ensino do pastor José Wellington, obreiros a serviço de Deus. Temos que estar sempre a serviço da obra do Senhor. Tivemos no primeiro dia a ministração do pastor Percy, foi uma bênção, e o pastor também Wendel Faldim. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos palestrantes, os irmãos que estão recebendo o conteúdo, o ensino. E hoje estamos aqui também, meus queridos irmãos, para aprender a palavra de Deus, se relacionar com Deus. E somos gratos ao Senhor pela vida da irmã Marli Araújo, Valdir, Arnaldo Alves Machado, Maria Benedita, Roberto Gomes, sua esposa Rosilene Henrique, que é a esposa do Roberto Gomes. Estamos orando também pela Aline, para que o Senhor possa fazer uma obra extraordinária. Neudecir Brito, Rosângela Souza. Estaremos orando também pela vida do Juvenal Gonçalves de Oliveira, a Joselma Luz, o nosso querido Leonardo de Oliveira, o Gley Max, grande amigo, poliglota, professor. Que Deus em Cristo te abençoe. Meu irmãozinho que está sempre conosco,
sua esposa Neide, a minha cunhada, a Bela, minha sobrinha. Que Deus em Cristo possa abençoar o Diego, o Tiago, a Lucimélia, a Udileia, meu irmão Hugo e o William. Que todos sejam agraciados pela bênção do Senhor. Estaremos orando também pela minha prima Leda, lá no Espírito Santo, que acompanha as nossas orações. Que Deus em Cristo abençoe sua casa. Maria das Graças, Deus abençoe. Aos nossos irmãos que nos acompanham também ali em Minas Gerais, os irmãos de Minas Gerais, os irmãos de Goiás, os irmãos do Pernambuco, os irmãos, glória a Deus, lá de Portugal, da Suíça, da França. Que Deus em Cristo vos enriqueça com a bênção do Senhor. Vamos orar nesse instante, meus amados irmãos, por cada necessidade. A nossa irmã Lindinalva está sempre nos acompanhando. Irmã Maria Gomes está sempre também aqui nos acompanhando. Irmã Maria Gomes, que Deus abençoe sua família. A irmã Zéza, glória a Deus. Irmã Zéza, o seu esposo Jailton. A nossa irmã também que nos acompanha, Jussiana Fagundes, Rosângela Souza. Que Deus em Cristo possa prosperar a caminhada de cada um de vocês. Hoje nós estaremos meditando, irmãos, em Lucas capítulo 2, versículo de número... Lucas capítulo 2, vamos ver aqui o versículo 25, que é o Cântico de Simeão. Nós vamos aprender aqui a respeito de dois homens, ou melhor dizendo, um casal que esperava a consolação de Israel. Vamos aprender como esses servos de Deus, esse casal, eles esperavam ali a consolação de Israel. Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença nesse dia, queremos agradecer pelo privilégio, Senhor, da salvação na cruz do Calvário, pelos nossos nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Somos gratos por nossas famílias. Somos gratos, Senhor, por cada um dos Teus servos inscritos no canal, aqueles que são membros do canal, que têm contribuído com esta obra, aos de perto e aos de longe, Senhor. Abençoe cada ouvinte, Senhor, da Tua palavra, cada irmão que se relaciona conosco em oração. Aviva os nossos corações, ó Deus, nos desperta, Deus, cada vez mais, para fazermos a Tua obra, fazermos a diferença, pregarmos o Evangelho, orarmos pelas vidas e pelas pessoas, por suas famílias, com as suas necessidades, meu Senhor. São muitas as nossas necessidades, são muitas as diversidades do dia a dia, o sofrimento, Senhor, a desconstrução, as mensagens subliminares aos nossos filhos, ó Deus, aos adolescentes, aos jovens. Que nós, Senhor, possamos, ó Deus, ter uma mente blindada, o coração ligado a Deus, a Tua palavra, ao Teu nome, porque nós estamos sempre nos distraindo, Senhor, com as coisas deste mundo, o embaraço, Senhor, o pecado, o embaraço que tão perto nos rodeia. Corramos com paciência, como diz a Tua palavra, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Visita o Adriano Assunção e sua família, que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, há um combate, não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, Senhor, que atuam nas regiões celestes. Guarde, Senhor, a Deus, a nossa irmã Nicéia, ao Teu servo, o presbítero João, e toda a sua família, a irmã Judete, o Caio, o Fábio, que o Senhor possa visitar, Jesus, a irmã Miriam Miranda, o Belisário,
Miriam Araújo, a irmã Lindinalva, suprindo cada um dos seus filhos com as suas necessidades, aos teus filhos que precisam, Senhor, ó Deus, de uma provisão, de uma porta aberta, de uma orientação da tua parte. Eu creio, Senhor. E esse canal, ele não substitui nosso devocional com Deus. Esse canal não substitui o nosso momento na igreja e nem o nosso momento de oração, aonde nós entramos dentro do nosso quarto e fechamos a nossa porta e oramos em secreto diante do Senhor nosso Deus. Mas é uma fonte de Deus auxiliadora aos teus filhos que estão indo agora trabalhar, retornando do trabalho, no trem, no ônibus, Senhor, indo para o seu, ó Deus, para o seu lugar aonde eles estarão realizando, Senhor, os seus trabalhos seculares. Visita a irmã Joselma Luz. Visita, Senhor, ó Deus, o André. Visita, Senhor, ó Deus, o Valdir, o Francis Van, o Claudemir, o Jaime Valverde. Visita o teu filho. Visita a Aline, Senhor. Estamos orando, Senhor, para que o Senhor possa remover tudo que for maligno dentro do corpo da tua filha, restaurando. Restaura a nossa sorte, guarda a nossa família, guarda a nossa vida, blinda o nosso coração da vaidade. Senhor, como disse Agu, aquela oração equilibrada, onde ele diz: peço, Senhor, que não me dê nem riqueza, nem a pobreza, mas me dê a porção diária. Me dê a porção diária, Senhor, nos dê a porção diária, para que nós não possamos jamais, para que nós, Senhor, jamais possamos, meu Deus, não esquecer de tuas promessas, mas que nós possamos estar fixo, com o coração pronto, Senhor, ó Deus, a te servir com alegria. Visita, Senhor, os teus filhos, Senhor. Ó Deus, dê vitória naquele projeto do teu servo pastor Júlio. Dê vitória, Senhor, naquele projeto que ele tem colocado diante do teu altar. Tu conheces aquilo que está desejoso no nosso coração, de que o Senhor realize. Realize, Senhor, uma obra grande. Como disse, Senhor, como diz a tua palavra no livro de Abacuque, escreve esta visão de forma bem legível, até aquele que passar correndo possa ler. Glória a Deus. E eu profetizo na vida desta irmã, eu profetizo na vida deste irmão que está me ouvindo agora, do teu filho, da tua filha. Senhor, escreve, é o que o Senhor está dizendo, esta visão de forma bem legível, para até aquele que passar correndo possa ler. O justo pela sua fé viverá. E nós cremos que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, do produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e no currais não haja o gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nesse primeiro versículo 25, nós encontramos um homem que morava no centro da adoração. E a Bíblia diz que o nome dele era Simeão. Esse homem era justo e piedoso. Queridos irmãos, olhando para o contexto de hoje, que Deus possa sempre guardar o nosso coração, um coração justo, um coração piedoso,
e que nós possamos ter uma vida aqui na terra que possa louvar a Deus. Que o próprio Deus possa olhar para nós como olhou para Jó. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, dos caldeus, cujo nome era Jó. E o próprio Deus dava testemunho dele. O Senhor disse que ele era homem íntegro, justo, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse homem tinha duas qualidades extraordinárias que o Simeão, justo e piedoso. Como estamos em uma escassez nos dias de hoje de homens, jovens, mulheres. Quando eu falo homens aqui, estou falando no sentido geral, Homens e mulheres piedosos, que verdadeiramente têm uma vida de piedade, que se identifique piedoso diante dos olhos das pessoas, dos vizinhos, da sociedade aonde estamos inseridos. Como Eliseu, que passava e a mulher observava, e ela identificou com seu olhar a vida, a maneira de portar, de falar, de agir. Vejo que esse homem que passa sempre por nós é o testemunho de Eliseu, é o testemunho que aquela mulher identifica e diz: ele é um santo homem de Deus. Eu tenho observado, ele é um santo homem de Deus. Esse homem esperava a consolação de Israel, o consolo de Israel, o cumprimento das profecias, aquilo que estava registrado em Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías. Isaías profetiza, meus irmãos, há aproximadamente quase 700 anos antes do Messias nascer, antes da profecia do Messias se cumprir. E Isaías está profetizando, e Simeão era um que esperava as profecias. Não só Isaías, como outros profetas, Miqueias, outros profetas menores, profetas maiores que profetizavam a respeito do Messias. Era a consolação de Israel. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão era cheio do Espírito Santo. Eu aprendo aqui nesse texto, como diz no livro de João, eu faço as minhas palavras, palavras de João, que ninguém confessa que Jesus é Filho de Deus. Ninguém confessa que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. Às vezes nós estamos com um coração fechado, estamos com o coração distante, estamos com o coração de pedra, sem crer nas profecias, sem crer no milagre, sem crer naquilo que Deus falou conosco há muito tempo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Glória a Deus. Porque nós somos de dura cerviz. Se não for pelo Espírito Santo, nós permanecemos com o coração de pedra. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, como Ele está te convencendo nesse dia. Convence do que, pastor? Do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ele convence que nós somos pecadores. Ele convence da justiça de Deus. A justiça de Deus, que é imputada em Cristo, e que ela é retributiva e recompensatória, e do juízo vindouro. Há uma eternidade, aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Mas Simeão era cheio do Espírito Santo. No versículo 26 tem algo extraordinário.
O interessante é que havia um silêncio de 400 anos. O silêncio de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que é o período interbíblico ou intertestamentário entre o Velho e o Novo Testamento. Mas mesmo assim, nesse período de silêncio, onde a voz profética parece que foi silenciada, e o último profeta que a Bíblia fala foi João. E João começa profetizando ali a respeito do Messias. Glória a Deus. Mesmo assim, num descrédito, havia um homem no período negro, onde não havia voz profética, havia um homem justo, piedoso, esperando a consolação de Israel. E eu entendo que em todo período vai sempre existir um rabisco, vai sempre existir alguém que continua crendo nas promessas de Deus. Deus não fica sem testemunha, sempre haverá um remanescente fiel que crê na promessa de Deus. Você é esse remanescente que acredita. Estão todos caminhando para o precipício, estão todos caminhando para o caminho errado da apostasia, estão todos caminhando fora da vontade de Deus, mas você não. Você é diferente, você vai continuar acreditando nas promessas de Deus. O versículo 26, eu gosto de ler a Bíblia assim de forma expositiva, porque o Espírito Santo vai nos revelando a vontade de Deus. E nós vamos nos alimentando da palavra. E o Espírito Santo vai falando conosco. Versículo 26. O texto diz, de forma bem clara, a palavra de Deus, a revelação de Deus, fazendo aqui uma exegese, tirando do texto, exaurindo do contexto para a nossa vida, fazendo uma aplicação para a nossa vida. O versículo 26 diz assim: revelar ali o Espírito Santo para quem, irmãos? Para Simeão, que não passaria pela morte. Olha que confiança extraordinária. Olha o que promessa que o Espírito Santo fez na vida de Simeão. Ele não vai morrer antes de ver o Cristo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, existem promessas na Bíblia que são condicionais, Promessas condicionais. E existem promessas incondicionais. Claro que Deus é presciente. A presciência de Deus vai lá na frente, conhecimento antecipado. Ele sabe quem vai crer, quem não vai crer. Ele sabe quem vai ser salvo, quem não será salvo. É a presciência de Deus. É Deus percorrendo os corredores da história e já sabendo o que vai acontecer lá. Mas o Espírito Santo revela para esse homem. Claro que Simeão tinha que permanecer crendo. Claro que Simeão tinha que permanecer orando. Claro que Simeão tinha que permanecer vigiando. Porque tem pessoas que recebem a promessa de Deus e acham que uma vez Deus prometido para ele acha que aquilo, Deus é obrigado a cumprir aquela promessa, Tem muitas pessoas que usam aquele jargão, aquele jargão que quando Deus fala alguma coisa, quem tem promessa não morre. Usa essa expressão, quem tem promessa não morre. Mas é preciso andar de acordo com a promessa de Deus. Sempre tem um condicional. Se permaneceres, se andares, se vigiares, se fores fiel, então a promessa se cumprirá na nossa vida. Esse homem era um homem de Deus, chamado Simeão. O versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito Santo, então ele era um homem que
era movido. A Bíblia diz que o vento assopra aonde quer e ouve sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mesmo assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Ele era movido pelo Espírito. Ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. Quem é movido pelo Espírito Santo vai para o templo. Quem é movido pelo Espírito Santo lê a Bíblia. Quem é movido pelo Espírito Santo ora. Quem é movido pelo Espírito Santo ensina, visita, ajuda, né? Então, quem é movido pelo Espírito Santo faz a vontade de Deus. Ele foi para o templo e quando os pais, no caso aqui, era Maria e José, né? Trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Havia um rito de toda criança até o 8º dia ser apresentado no templo. Quantas crianças, né? E aqui eu estou conjecturando, né? Parafraseando, quantas crianças não entraram no templo na época de Simeão para apresentar? Mas aquele dia foi diferente. O próprio Espírito comunicou a Simeão: vai para o templo, é hoje, né? É agora. Não tem momento que Deus fala com a gente e diz: não, vai ser hoje, minha filha. Vai ser hoje, meu filho. É hoje que a tua vitória vai acontecer. E às vezes Deus fala no nosso coração, através de sonho, através de uma profecia, através de uma leitura bíblica. Deus fala com a gente. Irmãos, Deus, ele não tem forma. A Bíblia diz que a multiforme graça, ou seja, Deus trabalha de várias maneiras. Tem pessoas que querem que Deus trabalhe somente de uma maneira. Não. Deus não está fadado, ou seja, Deus não age conforme um modelo humano. Essa é a palavra mais correta. Deus não age conforme um modelo humano. Deus tem um modelo de agir. Deus tem uma forma de fazer. E Deus, ele tem várias maneiras de realizar os seus propósitos. E nenhum dos seus planos pode ser impedidos. Possa ser que alguém tente impedir, mas Deus, ele abre portas que os homens jamais pensaria que ele abrisse, né? Deus, ele abre. Deus, ele abre, e quando ele abre, ninguém fecha. Ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ele sentiu, e aqui é algo extraordinário. Sabe por quê, irmãos? Ali estava Jesus no braço de Simeão. Simeão é criatura, Jesus é criador. Embora estava Jesus ali, uma criança que tinha recém-nascido ou gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Estava ali algo extraordinário que só Deus pode fazer, que era a criatura Simeão segurando o Criador nos braços. Glória a Deus. E apresentando ali ao Senhor. Mas na verdade somos nós, espiritualmente. Claro que no contexto aqui é Simeão que está segurando Jesus nos braços, a criatura segurando o Criador nos braços. Mas eu quero te dizer nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, é Jesus que está nos carregando em seus braços. É Jesus que está nos consolando. Simeão está dizendo assim: agora eu vejo a consolação de Israel, ou seja, o seu coração foi consolado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, porque a profecia se cumpriu na sua vida. A promessa vai cumprir na sua vida, minha irmã, meu irmão, creia.
Deus tem um tempo certo para fazer, aleluia, materializar, concretizar. Pode demorar quantos anos for, mas Deus não é homem para que minta. Ele falou: tu não vais morrer sem que tu vejas o Cristo, sem que tu contemples o Cristo. Tu vais contemplar o Cristo Senhor, o Cristo do Senhor. Glória a Deus. Simeão tomou Jesus nos braços, olha, segurou nos braços a promessa. Deus vai te dar, Deus vai colocar as promessas nas tuas mãos. Glória a Deus, você vai contemplar com os teus olhos. E ele louvou a Deus. Versículo 29 eu finalizo. Agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra. A tua palavra cumpriu na minha vida, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E aqui Simeão segue o texto a respeito de alguns pontos da profecia que se cumpriria na pessoa de Cristo. Você entendeu a mensagem, minha irmã, meu irmão? A promessa de Deus, ela tem um tempo, ela tem o ritmo e o modelo. Levante as suas mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.